Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, você inscrito no nosso canal ou não, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, nos ajude aí a chegar aos 1000 inscritos, para que nós possamos transmitir ao vivo, né, os nossos cultos, debates, palestras, enfim, aquilo que Deus colocar no nosso coração para edificar sua vida. Também nos ajude compartilhando, né, os nossos vídeos, porque se edificou a sua vida, com certeza irá edificar a vida de outras pessoas também. Hoje eu gostaria de deixar uma palavra para abençoar seu coração, que se encontra no livro de Josué, capítulo 6. E eu gostaria que você em casa depois lesse todo o capítulo 6, né, um texto abençoado, onde nós vamos ver o povo de Deus conquistando a cidade de Jericó. Hoje o tema para a nossa meditação é justamente derrubando as muralhas. Texto, Josué capítulo 6, versículo 20, diz assim: E o povo gritou com toda a força, e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra, e as muralhas caíram no chão. Claro que eu deveria ler outros textos para que você pudesse ter uma base muito maior daquilo que nós vamos falar, mas se nós formos ler todo o texto, o nosso vídeo vai ficar muito extenso, não é esse o nosso objetivo. Por isso é muito importante que você estude a palavra de Deus em casa. Mas Deus colocou algo no meu coração para ministrar ao seu coração sobre derrubando muralhas. E antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda que o fato das muralhas caírem foi um milagre. Exatamente. E não existe milagre sem fé. Ou seja, o povo precisou exercer a sua fé para que o milagre acontecesse. Nós sabemos que o povo de Deus, os judeus, né, os israelitas, os hebreus, eles haviam saído da escravidão do Egito e durante muito tempo, 40 anos, eles peregrinaram no deserto com um sonho no coração, debaixo de uma promessa de Deus. A promessa era que eles conquistariam a terra que havia sido roubada deles, a terra de Canaã, a terra prometida, terra que mana leite e mel. E talvez eu esteja ministrando hoje para pessoas que se encontram mais ou menos na mesma situação. Você já teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus, você entende que já foi liberto da escravidão do pecado, porém os sonhos e projetos que foram gerados em Deus e que hoje estão no seu coração, as promessas de Deus para a sua vida, ainda não se cumpriram. Você está em meio a um deserto, rumo às promessas, rumo à realização dos sonhos. Esse povo marchou e durante 40 anos, muita gente ficou pelo caminho. Inclusive um dos seus maiores líderes, que era Moisés. E agora Josué, ele substitui Moisés na função de líder e ele tem a oportunidade, 40 anos depois, de conquistar a terra prometida, de realizar o tão almejado sonho que continuava vivo no seu coração e no coração do povo. Porém, diante de Josué e de todo o povo, havia uma cidade que não era uma cidade qualquer, mas era uma grande fortaleza, que estava rodeada de uma grande muralha. E eu quero que você pense por um instante, quais são as muralhas que estão entre você e o seu sonho, entre você e as promessas que Deus tem para a sua vida? Quais são os impedimentos? Josué estava diante de algo que era humanamente
intransponível. Porém, ele alcançou o favor de Deus. O milagre aconteceu e as muralhas foram ao chão. Eu estou ministrando essa palavra para edificar a sua fé, para que você entenda em nome de Jesus, que assim como Deus fez naquele tempo, Ele tem poder para fazer na sua vida hoje também. E é claro, nós vamos aprender com o texto que Josué, se ele usufruiu ou utilizou de alguns princípios que são fundamentais para que eu e você possamos ver as muralhas caindo ao chão. E a primeira coisa que Josué fez foi entregar a sua vida completamente ao Senhor. A Bíblia diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Josué se entregou totalmente ao Senhor. Ele se colocou na dependência de Deus. Ele sabia que pela força do seu braço, ele não conseguiria conquistar aquelas promessas ou realizar os seus sonhos. Então, ele se entregou totalmente a Deus e depositou a sua confiança nele. Esse é o primeiro segredo de alguém que quer ver as muralhas do impedimento sendo lançadas por terra. Se entregue ao Senhor de todo o seu coração, sem reservas. Deus não te quer pela metade. Deus não está interessado em pessoas que dizem que o servem na igreja, mas fora da igreja são trevas. Não, Deus espera que você se entregue por inteiro. A segunda coisa que Josué fez foi exatamente sair do comodismo. Ele deu um passo de fé. E Deus espera também que nós saiamos do comodismo. Quando nós agimos, Deus reage. A nossa ação faz com que Deus tenha uma reação em nosso favor. Por isso que a Bíblia vai dizer, olha, batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Ou achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Está vendo que para cada ação nossa existe uma reação de Deus? Ou seja, Josué entendeu que por mais que Deus é quem faria e que daria a vitória, o milagre, ele precisava sair da inércia, ele precisava dar um passo de fé. E então, aquilo que era possível para ele, ele fez. Quando nós fazemos aquilo que é possível a nós, Deus faz o impossível para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse dessa palavra, porque Deus está ministrando no seu coração. Chega de comodismo, é hora de dar um passo de fé. A terceira coisa que Josué fez foi justamente ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas falavam que não ia dar certo, que era para ele desistir, que aquilo era impossível. Talvez até ele mesmo pensasse dessa forma, mas ele preferiu ouvir a voz de Deus. E deixa eu te dizer, Deus está falando com você. Por mais que pareça absurdo, por mais que pareça impossível. Você acha que não era impossível ou absurdo o que Deus estava dizendo para Moisés, para Josué? Manda o povo rodear a cidade e depois gritar. Você já viu muro cair com grito? Muro cai é com bomba. Mas quando nós usamos a nossa fé, aleluia, e confiamos na palavra de Deus, na voz de Deus, decidimos ouvir a voz de Deus e pôr em prática aquilo que Ele está nos orientando, pode ter certeza que a vitória é certa, no nome de Jesus. A quarta e última coisa que Ele fez e que nós precisamos aprender e começar a fazer é parar de municiar o inimigo, parar de alimentar o inimigo. Não é à toa que Deus mandou com que eles rodeassem a cidade. A cidade se trancou por inteira. Seus recursos de água iriam acabar em um momento, seus recursos de alimento, suas flechas, enfim.
Tem muita coisa que poderia acabar, porque eles estavam presos agora. O povo de Israel não permitiu que eles fossem reabastecidos. E como servo de Deus, nós temos que ter sabedoria, inteligência, para entender que muitas vezes o que o inimigo usa contra nós são munições que nós mesmos damos para ele. Nós estamos numa guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. E ao invés, muitas vezes, de nós alimentarmos o nosso espírito, nós estamos alimentando a nossa carne. Então, em nome de Jesus, pare de municiar o inimigo. E pode ter certeza que Deus irá te honrar, te abençoar. Josué entregou a sua vida ao Senhor. Josué saiu do comodismo. Josué decidiu ouvir a voz de Deus somente. E ele decidiu parar de alimentar o inimigo. Depois disso, nós conhecemos a história. Deus fez a parte dele, realizou um grande milagre e as muralhas vieram ao chão. Eu não conheço você, eu não sei qual é a sua realidade, mas eu sei que muito provavelmente diante de você, ou entre você e os seus sonhos, os seus projetos, as promessas de Deus para a sua vida, estão algumas impossibilidades. Se não fosse assim, Deus não teria ministrado essa mensagem no meu coração. Existem muralhas, e essa muralha, ela pode ser, talvez, a falta de motivação, talvez uma decepção dentro de um ministério, talvez problemas familiares, problema conjugal, talvez a falta de alegria, talvez a falta de fé, talvez uma enfermidade. Eu quero te dizer que o nosso Deus tem poder para poder derrubar toda e qualquer muralha. Então, entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, tendo a certeza que tudo aquilo que o inimigo roubou será restituído em nome de Jesus, se você estiver disposto a cumprir os princípios que o Senhor deixou para nós através da sua palavra. Tá bom? Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.